Eu ainda me lembro do dia que eu me matriculei no curso de teologia. No mesmo dia eu ia me encontrar com as pessoas com quem eu convivia na igreja, na minha comunidade cristã. E eu falei que eu tinha me matriculado no curso de teologia, o quanto que eu estava empolgado de começar o curso, de me aprofundar no conhecimento, entender melhor a minha fé, entender melhor o texto, que a gente lida sempre, todos os dias, em qualquer reunião cristã, em qualquer reunião evangélica, você está lidando com o texto bíblico. Faz parte da essência da prática, da nossa rotina, é lidar, ler e conhecer o texto bíblico. Então, eu estava muito empolgado de aprofundar esse conhecimento, sistematizar esse conhecimento. E quando eu informei, eu fiquei muito decepcionado. E quando eu comentei, eu, eu não esperava a reação. Para mim foi uma surpresa a forma como eles reagiram, o que eles disseram. Eu lembro muito bem de uma pessoa falar assim: olha, a teologia ela vai destruir a tua fé. Era a reação que eu não esperava. Eu acreditava que as pessoas ficariam tão empolgadas quanto eu estava, elogiariam, iam me incentivar, mas isso não aconteceu. A teologia vai destruir a tua fé. O pior é que eles não estavam errados. De fato, a teologia destruiu a minha fé. E eu quero dizer hoje quais as coisas que eu deixei de acreditar depois que eu comecei a estudar teologia. E a primeira coisa que para mim mudou é que antes de estudar teologia, eu acreditava que os problemas que a gente enfrentava era consequência de algum pecado que a gente havia cometido. Então, se eu estou passando por alguma dificuldade, desde o pneu furar até perder o emprego, problemas financeiros, problemas de saúde, brigas dentro de casa, desentendimento no trabalho, tudo eu imaginava que algum tipo de infidelidade eu tinha praticado. Então eu pensava que as coisas dariam certo todas as vezes que eu fosse fiel, que eu fosse piedoso. E todas as vezes que eu fosse infiel, que eu cometesse algum pecado, cometesse algum erro, deixasse a minha piedade, a consequência disso seria que eu ia enfrentar problemas. Deus me castigaria através de dificuldades. Mas no Evangelho de João, no capítulo 9, nós vamos ter mais um diálogo entre aqueles questionadores, aqueles que queriam desafiar Jesus, né, e o próprio Jesus. Perguntaram para ele sobre um cego que era cego de nascença. E a pergunta era: quem pecou? Ele pecou? Os pais pecaram? Quem foi que pecou para que ele fosse cego, nascesse cego? E Jesus respondeu no versículo 3 do capítulo 9, e disse assim que nem ele pecou, nem os pais pecaram. Mas deveria ser assim para que nele se cumprisse a obra de Deus. E lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3, Paulo vai ensinar que ele se gloriava nas tribulações, porque era em função das tribulações que ele conseguia produzir mais paciência. E a paciência gera experiência, e a experiência vai gerar esperança. Então, eu descobri, a partir de conhecer esses textos, que as dificuldades, elas são usadas por Deus para construir uma experiência, uma maturidade relacional com Ele. Então, não é fruto do meu pecado, é fruto da vontade de Deus de se aproximar. Na verdade, de fazer eu me aproximar dele. Na verdade, é fazer com que a minha relação com ele seja cada vez mais próxima e cada vez mais íntima. Então, a partir daí, eu tirei da minha cabeça que qualquer problema que eu enfrentasse, qualquer coisa errada que desse na minha vida, era consequência de algum pecado que eu tinha cometido. Os pecados que eu cometo e vou continuar cometendo porque eu sou pecador, faz parte da minha natureza. Lutar contra esses pecados faz parte da minha vida cristã. Tribulações e sofrimentos faz parte da construção da minha relação com Deus. Me manter fiel, me manter firme, me manter forte, consciente de que Deus ele me acompanha mesmo nessas dificuldades, é que vai demonstrar e efetivar a minha fé. E assim também como o contrário. E hoje está muito na moda. As igrejas popularizaram essa ideia que o sucesso social, o sucesso financeiro, ele é reflexo da fidelidade. Então, quanto mais obediente você foi a Deus, quanto mais fiel você foi aos seus mandamentos,
Deus ele te recompensa com sucesso profissional, com status social, que apesar que essas coisas são de fato consequência de boas escolhas, de boas decisões, não significam intimidade profunda com Deus. Muitas pessoas que não creem em Deus conseguem também sucesso financeiro. Muitas pessoas que não são piedosas, pessoas que são falaciosas, fofoqueiras, mentirosas, essas pessoas também alcançam sucesso profissional. Elas também conseguem ascendência social, independente da relação que elas têm com Deus. Então, entender que sucesso ou insucesso tem alguma coisa a ver com a tua fidelidade com Deus é um conceito equivocado, não é um conceito bíblico. Biblicamente, nós vamos entender que a principal vontade de Deus é nos levar a um relacionamento com Ele. Tudo na Bíblia aponta para essa relação, aponta para que nós nos tornemos mais íntimos e próximos de Deus. Esse é o principal objetivo. Todo o propósito da Bíblia gira em torno disso, de se fazer revelar a si mesmo em função da pessoa do seu Filho Jesus. Uma outra coisa que eu acreditava é que o sobrenatural se manifestava constantemente. Eu imaginava que eu era um incompetente espiritual, um incapaz espiritual, porque eu não ouvia a voz de Deus, porque Deus não se revelava, porque eu não tinha visões. Então eu pensava o seguinte, que uma vez que eu tinha uma fé genuína, eu com certeza eu ia ter experiências sobrenaturais. Ou eu iria ouvir a voz de Deus, ou eu iria falar em nome de Deus, ou coisas que eu determinaria aconteceriam. Eu acreditava que o sobrenatural era algo acessível e que era normal acessar esse sobrenatural, desde que eu fosse fiel, desde que eu fosse íntegro e correto. Como eu era um pecador, e eu me considero pecador, e como eu peco, como eu erro, eu imaginava o seguinte: eu nunca vou conseguir acessar o sobrenatural, eu nunca vou conseguir ouvir a voz de Deus, porque eu não consigo ser fiel o suficiente, eu não consigo ser obediente o suficiente. Eu fui descobrir que o sobrenatural não é algo acessível, algo que você acessa corriqueiramente. Imagina isso, imagina qualquer porta, em qualquer lugar, em qualquer ser humano, qualquer um que liga o microfone, que se reúne, consegue acessar o sobrenatural e Deus se manifesta e o milagre acontece. Se fosse assim, coisas sobrenaturais não seriam mais sobrenaturais, seriam naturais. Só é sobrenatural porque não acontece sempre. Só é sobrenatural porque não é algo corriqueiro. O milagre só é milagre porque ele é extraordinário. Se ele acontece a cada quinta-feira, cada sexta-feira, a cada esquina, a cada reunião, a cada templo, aí deixou de ser sobrenatural, deixou de ser extraordinário, deixou de ser impactante. Os milagres que são demonstrados na Bíblia, eles não aconteceram de forma corriqueira. Como a gente tem uma leitura muito corrida e às vezes muito linear, a gente imagina que as coisas acontecem num estalar de dedos, de uma hora para outra. E não, as coisas que Jesus manifestava de forma singular. E o que Jesus fazia, ele não fazia todos os dias, não fazia toda hora. E mesmo que fizesse, era Jesus. É diferente de um Paulo, é diferente de um Pedro, é diferente de um apóstolo. Você não vê registros de milagres constantes, você não vê registro de milagres de forma corriqueira, você não vê Deus falando ao ouvido de pessoas de forma natural e normal. Não, isso não é normal, isso não é natural, isso não é corriqueiro, isso é extraordinário. E para ser extraordinário, não acontece todo dia, não acontece toda hora, não acontece com qualquer um, não acontece com hora marcada, não acontece em endereço fixo, não acontece. Acontece quando Deus quer, a hora que Ele quer, de forma totalmente extraordinária. Hoje, eu tenho certeza que a maneira mais sobrenatural que Deus se utiliza para falar com a gente é através das Escrituras. Se eu quero ouvir Deus falar comigo, eu abro a Bíblia, leio a Bíblia e escuto Deus falando comigo. Se eu quero que Deus fale comigo mais alto, eu leio a Bíblia mais alto. O pastor Augusto Nicodemos, ele tem um livro chamado Cristianismo Simplificado. Ele diz que uma das dificuldades, ou uma das coisas que ele teve que aprender a lidar é de não ter experiências sobrenaturais de forma constante.
Saber que a maioria das vezes, 90%, 99% das tuas orações tem um silêncio do outro lado. Você não ouve a voz de Deus. Você não ouve Deus falando com você. Em passar por essa vida e não ter nenhuma experiência sobrenatural. Em cultuar, em adorar, em servir, em se dedicar. E isso não passar de ações humanas normais. Não haver nenhuma manifestação sobrenatural. É como o próprio Jesus disse para Tomé: bem-aventurados são aqueles que não viram, que não tocaram, mas assim mesmo creram. A maioria de nós vamos nos relacionar com Deus e não vamos sentir nada de sobrenatural. Tem muitas outras coisas que eu acabei deixando de acreditar depois que eu comecei a estudar teologia. Eu perdi o medo de duvidar, eu perdi o medo de obedecer sem questionar. As dúvidas que hoje eu tenho, ou as dúvidas que surgiram ao longo dessa caminhada, a gente vai aprendendo a construir respostas e também vai aprendendo a não conseguir responder todas as perguntas. É normal também na fé nós não sabermos tudo. É normal a gente depender de fato do silêncio, é normal a gente depender da crença, é normal a gente depender da fé. Saber que eu não vou conseguir ter todas as respostas e aprender a conviver bem com isso. Deixei também de obedecer sem perguntar, sem questionar. Passei a avaliar mais as pessoas que me lideravam, as pessoas que davam orientações e buscar qual é o respaldo bíblico para aquele tipo de afirmação, para aquele tipo de cobrança. E quando eu percebia que não tinha esse respaldo, eu também não me sentia obrigado a obedecer. Não que isso produzisse uma atitude rebelde. Eu aprendi que nem tudo que é dito debaixo de uma autoridade eclesiástica necessariamente está sendo dito baseado no texto bíblico. E saber fazer essa distinção eu só consegui depois de uma dedicação um pouco mais aprofundada no conhecimento do texto bíblico. É muito importante que a teologia, ela não te faz mais piedoso, ela não te faz mais fiel, ela apenas dá um direcionamento diferente. No livro A Abolição do Homem, o C.S. Lewis ele faz uma analogia que eu acho muito interessante. Imagine que você conhece uma praia no litoral. Você sente a areia nos seus pés, sente o gelado da água, o vento no seu rosto. Agora, imagine você passar por toda essa experiência, mas também tendo acesso a um mapa. Um mapa onde você pode ter uma visão um pouco mais ampla daquilo que você está experimentando. Porque estar presencialmente no litoral lhe dá toda uma experiência sensorial. Agora, com o mapa na mão, você tem uma visão muito maior daquele litoral. A tua experiência sensorial ela é limitada ao teu poder, à tua capacidade física de observação. Mas com o mapa na mão, você consegue ter uma visão muito mais ampla daquele litoral. Você tem uma noção do tamanho e da grandeza daquele litoral porque possui um mapa na mão. A teologia vai ser mais ou menos isso. Ela não pode destruir as tuas experiências e a tua relação com Deus, mas ela tem que te dar uma visão muito mais ampla dessa relação, fazer com que você enxergue muito mais profundamente como essa relação se constrói. Conhecer a palavra de Deus não vai destruir a tua fé, como foi me dito. Muito pelo contrário, ela vai te servir como uma bússola. Eu tenho uma noção muito mais abrangente daquilo que eu acredito, agora que eu conheço um pouco mais de profundidade o teor da palavra de Deus. Então nunca é demais ler a Bíblia, nunca é demais você ter um livro devocional que acompanhe a tua leitura. Haverá apenas crescimento, haverá apenas profundidade e haverá muito mais abrangência. E é isso que Deus espera de nós. Espera que nós tenhamos o desejo de conhecê-lo, de buscá-lo, de entendê-lo, que a gente possa começar a construir esse desejo pela leitura da palavra de Deus, para que a gente possa construir um relacionamento mais próximo com Ele, porque essa é a vontade dele. Que Deus nos abençoe.